Panorama do mercado com abs, as principais notícias internacionais e nacionais de 9 de fevereiro. Vamos começar com a vitória esmagadora da Sanai Takaichi na eleição no Japão e a vitória do Partido Liberal Democrático, que assume ampla maioria no parlamento, reforça o apelo político da primeira-ministra, que vem com uma proposta de diminuir a taxação, a tributação sobre o consumo, e com isso, com essa expansão fiscal e agora com o fortalecimento político da primeira-ministra, o mercado reagiu muito positivamente. O Nikkei subiu muito ao longo do dia, chegou a bater quase 5% de alta. O iene se valorizou um pouco, a curva se manteve relativamente estável, até subiu um pouquinho nos vértices longos, mas o câmbio favoreceu também, até porque os Estados Unidos estão numa atuação coordenada com o Japão para que haja a valorização do iene perante o dólar, depois de toda a fragilidade que aconteceu ao longo de dezembro e final do ano de 2025 e agora no começo do ano. E esse é um fator positivo para equities no Japão, por isso a alta da bolsa, que já foi uma alta bem perceptível em 2025, e a tendência é que isso continue em 2026. Vamos agora falar um pouquinho de China. Em relação à China, houve uma diretriz do governo determinando para os bancos que diminuam a exposição à Treasury americana em razão da volatilidade. Mais um fator, veja que interessante, se o Banco Central chinês já tem diversificado suas reservas em ouro e já diminuiu bastante a sua alocação em Treasury, que atingiu o pico em 2011, desde então os chineses vêm se desfazendo de Treasury, agora vem a determinação do governo para que os bancos também diminuam a exposição à Treasury. E outro ponto interessante foi que o PBOC, o Banco Central Chinês, começou a aumentar a liquidez para o mercado financeiro como um todo chinês e começou a fazer as operações de Ripple para que haja injeção monetária. Então a base monetária também aumentando bastante na China. Fica aí uma observação interessante. A China, que vem muito forte. Goldman Sachs divulgou hoje uma análise falando que prevê uma alta de 20% na bolsa chinesa esse ano. O yuan tem se valorizado muito perante o dólar, batendo marco histórico aqui de valorização. Muito interessante avaliar como é que o Banco Central chinês vai se comportar em relação a essa valorização do yuan, até que ponto eles vão tolerar essa valorização, porque, como eu sempre digo aqui, historicamente sempre houve uma contenção desse câmbio, mas hoje já está em 6,92, passou daquela barreira do 7, que é uma barreira quase que psicológica, e vem caindo. Então vamos ver como é que vai ser a postura do país em relação à apreciação da sua moeda, que compromete um pouco sua política de exportações. De todo modo, como existe uma intenção de fortalecer o consumo no país, o consumo interno, pode ser que os chineses dessa vez aceitem uma valorização razoável da sua moeda e que é mais ou menos convergente com o que Donald Trump deseja. Essas as principais informações do mercado asiático. Vamos agora falar de Estados Unidos. Tivemos na semana passada o adiamento do payroll, que é o dado de emprego, e como é que está a pesquisa também, os dados de desemprego, e foram adiados em razão daquele shutdown, que depois foi superado ao longo da semana, mas o fato é que o anúncio ficou para quarta-feira, dia 11 de fevereiro, e o mercado acompanha atentamente esses dados, porque podem repercutir diretamente na curva de juros e na precificação do mercado em relação à política monetária, ao estabelecimento da taxa de juros pelo Fed para os próximos encontros do FONC. Então, precisamos ficar atentos, porque realmente é um movimento interessante. E essa notícia da China repercutiu já na curva americana, a curva em todos os vértices da curva subiu, em todos os vértices. Eu estou até com a curva aberta aqui na minha frente na tela, e você vê que a curva teve uma alta, uma leve alta, que demonstra realmente que o mercado já está precificando menor demanda por Treasury global, principalmente do investidor estrangeiro. E esses dados do desemprego são importantes porque, como eu sempre falo, duplo mandato, controle da inflação e pleno emprego. E esse pleno emprego realmente é uma pressão que vem também do executivo. Donald Trump vai pressionar, certamente vai pressionar o Kevin Warsh para que atue, para que faça algo para conter a inflação e, por isso, para diminuir e para conter o desemprego, né? Então, isso favorece uma política que seja mais expansionista da perspectiva monetária e favoreça a criação de empregos, que é algo que o Trump tem pressionado o Powell já há muito tempo. E, além disso, temos também o resultado do CPI nessa semana, que é o Consumer Price Index, que é um importante índice que mede a inflação dos Estados Unidos. Mas lembrando,
O Fed olha mais para o PCI, que é o outro índice, porém o CPI também é avaliado pelos participantes do mercado como uma forma de entender como está o rumo da inflação. Lembrando que existe uma expectativa de que venha com a projeção de 0,29 mês contra mês e 2,5 no ano contra ano. Essa é a projeção do CPI, o CPI bruto, né? Não estou falando do core, estou falando do bruto. E isso repercute para avaliar qual que é a expectativa de cortes do Fed. Se serão 3 cortes de 0,25 ao longo do ano, e aí poderíamos chegar a 2,75, 3, ou se realmente a FFI vai ficar onde está. O S&P teve uma alta na sexta, lembrando que Nvidia, Broadcom, empresas de semicondutores e chips, GPUs, de um modo geral, subiram bem. Provavelmente porque o mercado agora começa a avaliar para onde vai esse CAPEX, né? Se o CAPEX, você tem um CAPEX de quase 1 trilhão aí somado, para onde vai esse CAPEX? Alguém tem que se beneficiar disso, que não seja a própria empresa que está gastando, né? Então, o mercado provavelmente reprecifica toda esse investimento e quem é que vai se beneficiar disso? Então, a Nvidia teve uma expressiva alta e ainda não soltou o resultado, vai soltar no final de fevereiro, mas é interessante avaliar como é que o mercado vai se comportar. Em relação aos Estados Unidos, esses são os principais fatores. Lembrando, já tivemos resultado de todas as Big Techs, então o mercado já avaliou o resultado e a minha análise do movimento do price action, né, das ações, demonstra que o mercado está preocupado com o CAPEX, porque esse CAPEX até agora não teve resultado na margem operacional das empresas. Então, o ceticismo agora começa a pairar. Tudo bem, vocês estão gastando muito, mas cadê o retorno desse investimento? Até agora não houve. A Meta talvez tenha sido aqui, mostrou um melhor retorno desse investimento e por isso que o mercado penaliza agora as ações com essas quedas, essas correções. Lembrando, essa semana temos importantes divulgações de resultado lá fora. Temos Shopify, temos Cisco, temos Coca-Cola, AstraZeneca, Spotify, Marriott, Ford, Airbnb, Coinbase. Coinbase, interessante ver Coinbase com essa questão do Bitcoin. O Bitcoin caiu do suporte ali dos $70.000 e agora já está negociando na casa dos 68 mil. Há um pessimismo generalizado com o Bitcoin, interessante avaliar isso. É um tema que merece depois uma discussão mais ampla sobre os fatores que podem estar levando essa queda e se realmente aquela proposta de usá-lo como um safe haven de diversificação como ouro, se essa tese não foi por água abaixo. De todo modo, esses são os principais eventos aí, antecipando a semana e também comentando um pouquinho do final da semana passada. E agora, falando um pouco de Brasil, o Ibov bateu 182 mil pontos na sexta e realmente um fluxo estrangeiro fenomenal. As financials, a empresa do setor financeiro também muito, muito fortes. O Bradesco teve um guidance cauteloso, mas Itaú, B3 subiram bem. B3 também tem uma expectativa de melhora e quem sabe até uma melhora do mercado com IPOs, M&As, emissão de debêntures e emissão de ações, quem sabe, mas o juro ainda está muito alto. Vamos ver se os cortes começam em março, é o que o mercado espera. IPCA de 2025 fechou em 4,26%, retornou ao teto da meta e temos aí uma projeção do Bank of America de uma Selic de 11,25% ao final do ciclo de cortes, portanto, uma visão mais otimista em contraposição ao Itaú BBA, que projeta 12,75% como final do ciclo de cortes. Realmente, se não houver um acerto fiscal, fica muito difícil que haja mais cortes. Normalmente, o mercado é mais cauteloso na projeção do fim do ciclo e o ciclo costuma ser até um pouco mais agressivo. Historicamente falando, na análise, o mercado sempre é mais cauteloso em precificar enquanto vai acabar esse ciclo. E agora eu queria só comentar um pouquinho do mercado corporativo brasileiro. Tivemos agora de manhã o resultado do BTG Pactual, um resultado fantástico, o crescimento de 30% do lucro líquido ano contra ano, receita também nessa casa, cresceu muito sales and trading, asset management. Acho que hoje vai ter o call agora de manhã, que o Roberto Salluti vai falar com os investidores. É um grande banco, acho que é o case de sucesso no Brasil do mercado financeiro e hoje é uma large cap de relevância e tem tanto prestígio internacional que o André Esteves, que é o principal acionista do banco, conseguiu chamar o Scott Bessent para o evento da CEO Conference. Então vai ser muito interessante ver. Acho que o painel será mediado pelo próprio André Esteves, conversando com
o Scott Bessent, será muito interessante. E também teremos resultado aqui de Vale. Nessa semana temos um boato aí de que Raizen vai fazer uma reestruturação de dívida. E lembrando que Raizen pertence ao bloco da Cosan. Cosan já passou por uma reestruturação societária. Raizen era muito alavancada, havia aquela perspectiva do etanol de segunda geração e aumento da rentabilidade da empresa. Infelizmente não deu certo, o controlador assumiu muita dívida. E temos ainda no setor de small caps uma expectativa do mercado, empresas como CA, Vivara, que podem se beneficiar dessa queda de juros e empresas do varejo como um todo que podem ter benefícios dessa situação de política monetária que seja mais favorável a essas empresas do consumo que estão muito sensíveis às taxas de juros. Esses são os principais pontos. Temos aí também uma expectativa de sucessão do CEO da Vale, um potencial anúncio de dividendos para que aproveite essa geração de caixa. Lembrando, o minério se valorizou muito também em movimento similar, claro que não na mesma intensidade do ouro, mas também se beneficiou muito dessa alta, e isso tudo tende a puxar a geração de caixa da Vale nos próximos meses. Lembrando que o minério está mais ou menos $100 a tonelada, e nesse patamar de precificação a Vale gera muito caixa realmente. Então o investidor estrangeiro está de olho em Vale, está de olho em Petro, que são as large caps brasileiras, né? E quando esse fluxo já entra primeiro nelas, que são muito relevantes no índice. E então há essa expectativa aí de que a empresa seja mais geradora, pague mais dividendos. Para os investidores mais conservadores é uma ótima. E para terminar, só alguns resultados da semana. A São Martinho vai divulgar hoje também, MB Seguridade hoje, depois do fechamento. Amanhã temos Suzano, TIM, na quarta-feira Banco do Brasil, Klabin, e na quinta-feira, como eu disse, Vale, Assaí, e na sexta, Uzi Minas. Esses são os principais resultados do quarto trimestre de 2025 que serão divulgados nesta semana. Então vamos encerrar aqui. Obrigado para você que me ouviu até o final. Se você quiser me acompanhar, @RafaelAbismusa em todas as redes. Se houver alguma novidade, eu volto nas minhas redes a comentar umas notícias que sejam extraordinárias. Mas, para resumir a semana, é importante monitorar os dados do emprego, monitorar o CPI nos Estados Unidos. Na China, essa tendência de valorização das empresas, aproveitando esse rumo para os mercados emergentes. O investidor que tem interesse, na minha opinião, deve olhar para a onda de inteligência artificial chinesa, que tem uma estruturação e uma maneira de se pensar um pouco diferente do modelo americano, que é mais proprietário, ao passo que na China é mais open source. Então, um investidor que tem alocações globais, na minha opinião, deve pensar em China, apesar dos problemas regulatórios, da falta de transparência institucional, mas alguma alocação diversificada deve ser pensada, já que qualquer índice de emerging markets vai ter uma preponderância em torno de 30% de ações chinesas, portanto, o investidor global deve pensar nisso. Eu já estou posicionado e estou ainda calibrando algumas posições. Não é uma recomendação, é apenas uma reflexão. Converse com o seu assessor, converse com o seu banker, a pessoa que é responsável por gerir a sua carteira. Fundamental que você tenha alguém da sua confiança e devidamente habilitado para prestar tal serviço. Uma ótima semana para você e muito obrigado por me ouvir.